Existe algo curioso na forma como imaginamos a produção de petróleo. Quase sempre pensamos na perfuração, naquela imagem clássica da sonda perfurando o solo, ou no petróleo jorrando sob alta pressão. Mas existe uma fase muito mais silenciosa e muito mais inteligente do processo. Uma fase que começa quando o poço já foi perfurado, quando o reservatório já foi descoberto, quando o petróleo já está lá, pronto para subir. E mesmo assim, ele não sobe. Ou melhor, ele sobe no começo, mas chega um momento em que a natureza começa a perder força. A pressão natural do reservatório diminui. A energia que empurrava o petróleo para a superfície vai se esgotando. E então surge um problema simples, físico e inevitável. Como levantar milhares de metros de uma coluna pesada de fluido quando a força que empurra de baixo já não é suficiente? A solução encontrada pela engenharia é tão simples quanto genial. Para tirar petróleo do poço, injeta-se gás dentro dele. Parece contraditório. Parece que estamos colocando mais coisa lá dentro quando deveríamos apenas retirar. Mas é exatamente essa aparente contradição que sustenta milhões de barris de produção ao redor do mundo. Hoje, você vai entender profundamente para que serve a injeção de gás lift. Vamos explorar o problema físico que ela resolve. Vamos entender o que acontece dentro do poço. Vamos analisar as vantagens, limitações, aplicações, modos de operação e impacto econômico. E ao final, você vai perceber que gás lift não é apenas uma técnica de produção. É um exemplo elegante de engenharia aplicando física básica em escala gigantesca. Para entender o gás lift, precisamos começar pelo comportamento natural de um poço de petróleo. Quando um reservatório é perfurado, existe ali uma energia acumulada ao longo de milhões de anos. Essa energia vem da pressão dos fluidos confinados em rochas porosas sob enormes profundidades. No início da vida produtiva de um poço, essa pressão costuma ser suficiente para empurrar o petróleo até a superfície. É como abrir uma garrafa de refrigerante recém-agitada. A pressão interna empurra o líquido para fora com facilidade. Mas ao longo do tempo, o reservatório vai se esgotando. A pressão diminui, a energia natural se reduz, e o petróleo começa a enfrentar um desafio que não é químico nem geológico. É simplesmente gravitacional. Dentro do poço existe uma coluna de fluido. Essa coluna pode ter milhares de metros de altura. E quanto maior a profundidade, maior o peso dessa coluna. O fluido precisa vencer o próprio peso para subir. Quando a pressão do reservatório não é mais suficiente para sustentar essa coluna, a produção cai drasticamente. O poço ainda tem petróleo, mas falta energia para trazê-lo até a superfície. É nesse momento que entram os métodos de elevação artificial. Existem várias formas de ajudar o petróleo a subir. Bombas mecânicas instaladas na superfície, bombas elétricas submersas instaladas no fundo do poço, sistemas hidráulicos complexos. Cada método tem suas aplicações, mas o gás lift se destaca por uma abordagem diferente. Em vez de puxar o fluido com força mecânica, ele altera a física da coluna. A lógica é simples. Se a coluna está pesada demais, torne-a mais leve. Quando o gás é injetado dentro da tubulação de produção, ele se mistura ao fluido que está subindo. Forma-se então uma mistura de líquido e gás. Essa mistura tem densidade menor do que o óleo puro, e uma coluna menos densa exerce menor pressão hidrostática. Com menos peso para sustentar, a pressão residual do reservatório volta a ser suficiente para empurrar o fluido até a superfície. O que o gás lift faz não é aumentar a pressão do reservatório, é reduzir a carga que o reservatório precisa vencer. É uma mudança de equilíbrio. O gás é injetado por meio de válvulas específicas instaladas ao longo da coluna de produção. Essas válvulas são projetadas para abrir em determinadas pressões e profundidades. Elas permitem que o gás entre no ponto ideal da coluna. O posicionamento dessas válvulas é resultado de cálculos cuidadosos. Leva-se em conta a pressão do reservatório,
o perfil de produção, a profundidade do poço, a composição do fluido e a vazão desejada. Quando o gás entra, ele forma bolhas que se distribuem no líquido. Essas bolhas reduzem a densidade média da coluna. O efeito é semelhante ao que acontece quando se sopra ar dentro de um líquido por meio de um tubo. A mistura fica mais leve e sobe com mais facilidade. Existem dois modos principais de operação. No modo contínuo, o gás é injetado constantemente. Isso mantém um fluxo estável e uniforme. É ideal para poços com produção moderada e fluxo relativamente constante. No modo intermitente, o gás é injetado em ciclos. O gás se acumula, empurra uma coluna de líquido para cima e depois o ciclo se repete. Esse modo é utilizado em poços com baixa pressão ou baixa vazão. A escolha do modo depende de análises detalhadas de engenharia. O gas lift apresenta vantagens importantes. Ele é altamente reável, possui poucos componentes móveis no fundo do poço, tolera melhor a presença de areia, funciona bem em poços desviados ou horizontais. É amplamente utilizado em ambientes offshore, onde intervenções são caras e complexas. Outro fator estratégico é que muitos campos produzem gás junto com o petróleo. Esse gás pode ser separado na superfície e reinjetado no próprio sistema de gas lift. Isso cria um ciclo integrado. O campo utiliza seu próprio recurso para manter a produção ativa. Do ponto de vista econômico, isso representa aumento do fator de recuperação. Significa extrair mais petróleo do mesmo reservatório. Significa prolongar a vida útil do campo. Significa manter plataformas e instalações operando de forma mais eficiente. Mas o sistema não é isento de desafios. É necessário controlar cuidadosamente a taxa de injeção de gás. Excesso de gás pode causar instabilidades. Falta de gás pode reduzir eficiência. A engenharia de gas lift envolve modelagem de fluxo multifásico, envolve simulações de comportamento dinâmico, monitoramento constante de pressão e vazão. Sistemas modernos utilizam sensores digitais e controle automatizado para ajustar a injeção em tempo real. Tudo isso para manter o equilíbrio ideal da coluna. O impacto do gas lift na indústria é gigantesco. Sem ele, muitos poços deixariam de produzir muito antes do esgotamento real do reservatório. Milhões de barris ficariam presos no subsolo. Campos economicamente viáveis se tornariam inviáveis. É uma tecnologia que muitas vezes passa despercebida, mas sustenta grande parte da produção mundial. E tudo isso baseado em um princípio simples: redução de densidade, equilíbrio de pressões, aplicação inteligente da física dos fluidos. É impressionante perceber que, para continuar produzindo petróleo, muitas vezes não é preciso instalar máquinas gigantes no fundo do poço. Não é preciso criar energia nova. Não é preciso reinventar a geologia. Às vezes basta reorganizar o equilíbrio das forças. O gas lift não força o petróleo a subir. Ele facilita o caminho. Ele reduz o peso. Ele devolve ao reservatório a capacidade de empurrar o fluido até a superfície. É uma solução elegante para um problema inevitável. Quando a natureza começa a perder força, a engenharia entra para complementar. Não substitui completamente, mas equilibra. E é isso que torna o gas lift tão fascinante. Ele representa algo maior do que uma técnica de produção. Ele representa a capacidade humana de entender a física do mundo real e utilizá-la de forma estratégica. Da próxima vez que você pensar em um campo de petróleo produzindo há décadas, lembre-se, talvez ele continue ativo não porque ainda tenha a mesma força de antes, mas porque existe um sistema inteligente ajudando-o a respirar. A indústria do petróleo é muito mais do que perfuração. Ela é física aplicada em escala gigantesca. E agora você entende exatamente para que serve a injeção de gas lift.